GWM Haval H6 HEV. Hoje eu quero te mostrar todos os detalhes desse baita SUV e também te passar um pouco das minhas impressões após passar uma semana com esse carro cedido pela montadora. Vim de São Paulo a Santa Catarina com ele aqui então, rodei aqui então uma semana com ele e vou mostrar hoje ele em detalhes para vocês. Primeiro de tudo, que é importantíssimo você saber sobre essa versão HEV. Essa versão HEV é a versão de acesso do carro, que é uma híbrida plena. Ela não é um carro híbrido plug-in, onde você consegue plugar na tomada e tudo mais. Então essa já é uma das principais diferenças para a versão intermediária e topo de linha. Depois dessa versão, você vai ter a versão PHEV, que justamente pluga na tomada, tem algumas coisas a mais, mas principalmente tem mais potência. Essa versão aqui tem 243 cavalos de potência e a versão PHEV tem quase 400 cavalos. Esse carro já anda muito bem, mas lá de fato é um exagero, né? Anda bastante também. Porém, visualmente falando, os dois carros são praticamente iguais. Aonde vai mudar é na versão GT desse carro aqui, que é a versão mais esportiva, justamente, né? Muda toda a parte de para-choque, você está vendo na foto aqui então, e principalmente a traseira do carro também tem um visual coupé, que tem muita gente que gosta, eu inclusive também acho muito bacana. E esse daqui tem o design, né, de SUV um pouco mais tradicional, o porte do carro é grande, ele é bem similar, inclusive até um pouco maior do que o Jeep Compass, um Corolla Cross. De fato o carro tem um porte bem grande, tá? Começando aqui então para te mostrar os detalhes desse carro, primeiro de tudo, na parte da frente, ele conta com os faróis Full LED, a GWM chama esses faróis de LED Premium Vision, tá? É um farol que, tanto farol com DRL, farol baixo, farol alto também, a seta é totalmente em LED, a grade dele é integrada aqui então com esses elementos que na minha opinião são muito bonitos. Aqui a gente tem o logo Haval abaixo com a câmera aqui então dianteira do carro, aqui abaixo fica um pouco da parte de sensores de ACC, juntamente com ali em cima, né, na parte do para-brisas, com leitor de faixas e tudo mais, e a frente do carro é muito bonita, apesar dele ter um baita farol, ele também já conta com o farol de neblina, tá? As rodas desse carro são escurecidas de 19 polegadas, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas de momento ele vem calçado com os pneus Hankook, um pneu muito bom, muito confortável, eu particularmente falando gostei bastante, tá? Aqui a gente tem mais uma câmerazinha no espelho retrovisor, claramente, né, vai ter uma do outro lado também, e a câmera traseira. Lembrando que esse carro, como ele não pluga na tomada, aqui a gente só tem mesmo a entrada de abastecimento de gasolina normal. Lembrando que ele não é um híbrido flex, assim como o Corolla Cross, por exemplo. Ele é somente um híbrido a gasolina, né? E o motor elétrico justamente, que eu já vou te mostrar também lá no cofre. A lanterna desse carro é muito bonita, ela é unida de ponta a ponta aqui, então ela acende também de ponta a ponta, muito bonita. Aqui a gente tem a nomenclatura Haval, H6, HEV e a marca da GWM aqui então. O porta-malas pode ser feita a abertura através do sistema hands-free, famoso chutinho aqui então embaixo do porta-malas, e ele já faz a abertura para você. Olha o tamanho dessa mala. E como a gente está falando de um SUV, ele tem que ter um bom espaço interno, certo? Eu vou te mostrar. Primeiro de tudo, o acabamento aqui na porta traseira, infelizmente ele é plástico duro nessa parte superior. Aqui embaixo nós temos um material em couro, aqui também Black Piano, que eu particularmente falando acho muito bonito, porém, claro, tem que ter aquele cuidado para ele não começar a aparecer aqueles pequenos riscos, né? Não tem porta-garrafas aqui então na parte da porta, mas olha só o espaço interno do carro. Eu tenho 1,72 de altura, o banco está regular para minha pessoa. Eu vou sentar aqui então para mostrar para vocês. Olha só o espaço interno do carro. Tá certo que eu não sou das maiores pessoas, mas esse banco está um pouco mais para trás, eu vou vir aqui para te mostrar. E mesmo assim, o espaço interno do carro é muito bom. Vale lembrar que para os ocupantes traseiros, né, que vão viajar aqui atrás, ganham saída de ar-condicionado e duas tomadas USB que são do tipo A, ok? Não são as novas do tipo C. O túnel central do carro é praticamente plano, ele não chega a ser 100% plano, mas basicamente não atrapalha numa viagem, tá? Claramente 3 encostos de cabeça, a gente também tem aqui o apoio do antebraço central com 2 porta-copos, tem os ofix para fixar cadeirinhas, que olha o tamanho do teto panorâmico, é bem grande mesmo. Aqui também a gente tem uma iluminação em LED, alça de teto, enfim. E pessoal, falando agora da motorização do Haval H6 HEV, ele utiliza motorização 1.5 turbo e um motor elétrico. A GWM não divulga os números de cada motor separado, mas somando então as potências, são 243 cavalos de potência e 59 kg de torque. Que transmissão que ele utiliza? Ele utiliza uma transmissão automatizada de uma embreagem só com 2 marchas. Então, dessas 2 marchas, basicamente, a primeira marcha ele utiliza na cidade e a segunda marcha na estrada. Eu tentei fazer de tudo para sentir essa troca de marchas, mas é muito imperceptível mesmo, a gente
basicamente não sente ele trocando da primeira para a segunda marcha, digamos assim. Então é um câmbio extremamente suave. E olha só, o bacana é que na cidade, o que acontece? Ele prioritariamente sempre vai funcionar com um motor elétrico. Então, claro, vai ter situações onde o motor a combustão vai entrar, por exemplo, quando a bateria de 1.6 kWh está com pouca carga, ou se está subindo, né, um aclive muito acentuado, ou está esquentando, às vezes, enfim, tem N fatores onde o motor a combustão vai entrar. Mas na grande maioria das vezes ele vai entrar somente para gerar energia para o motor elétrico e basicamente carregar a bateria para você continuar usando o motor elétrico. Ou seja, na cidade, basicamente, o motor a combustão ele torna-se apenas um gerador para o motor elétrico. Como eu te falei, prioritariamente sempre vai trabalhar com o motor elétrico, mas quando combustão usa é basicamente para gerar energia para ele e ele já logo para de funcionar. Inclusive, quando você estiver andando com o carro, ele vai sempre te mostrar com um aviso no painel, uma luzinha verde escrito EV. Quando ela está escrito EV, significa que o carro está utilizando somente o motor elétrico. E é muito bacana porque a gente, na maioria das vezes, não sente essa troca de motores. Se você está ouvindo alguma música, você não sente o carro ligando, desligando o motor a combustão, é muito bacana. Mas só para vocês terem noção da economia desse carro, eu vou falar isso mais detalhadamente no vídeo de viagem que a gente vai fazer. Eu vim de São Paulo capital para Blumenau, Santa Catarina. Para quem conhece, dá aproximadamente 600 km de viagem e eu não abasteci o carro. Eu vim na sexta-feira, eu abasteci ele na terça-feira. E eu rodei com o carro aqui dentro e tudo mais. Isso porque vindo de São Paulo para cá, vou até colocar uma foto aqui, ó, a autonomia estava marcando cerca de 900 km. Então, de fato, o carro é muito econômico, tem uma autonomia muito grande. E muito bem, pessoal, continuando a nossa avaliação com o Haval H6 HEV, quero te mostrar agora o acabamento de porta desse carro, que é basicamente a mesma coisa da parte de trás, porém aqui na parte superior, logicamente a gente ganha o material soft touch, mas os acabamentos em si, os encaixes, é tudo muito bem feito. Vamos agora entrar aqui então no carro, inclusive ele já está ligado, eu deixei ele aqui então funcionando, olha só, volante dele, né, girando normalmente. Ele conta com 6 airbags esse carro, já tem aqui então um teto panorâmico, inclusive ele tem comando de voz para você mexer em diversas funções no carro, inclusive o teto solar. Olha só que legal. Olá, Haval. Por favor, fale. Feche a cortina do teto solar. Fechando o guarda-sol. Fecha aqui então para você. Ou, por exemplo, feche a janela do carona. A janela já foi fechada. Pessoal, esse daqui é o painel do Haval H6 HEV. Vou começar te mostrando aqui o volante, que é basicamente igual para todas as versões, que vai mudar os acabamentos, enfim. Eu me confundi um pouco porque tem duas teclas aqui diferentes, a gente tem esse asterístico e essa outra tecla aqui. Aqui basicamente são dois atalhos, tá? Que você consegue programar, eu já vou te mostrar. Aqui a gente mexe nas funções do computador de bordo, já vou te mostrar também com mais detalhes, mas o computador em si ele basicamente só altera essa tela aqui. Então a gente vai para cima, para baixo, para casinha, enfim. E aqui desse lado as funções da mídia, então aumenta e diminui o volume, passa e volta a música, para ou dá play novamente na música, multa, comando de voz também, enfim. E esse botão aqui você consegue programar. Agora esse daqui, por exemplo, eu programei para ele sempre ativar a câmera 360 e esse daqui para ele alternar os modos de condução. Inclusive, olha só, eu tornei para o modo Sport, ele dá essa vibração aqui então, liga o alerta para a gente para dizer tipo, opa, vamos acelerar. Já liga automaticamente também o motor a combustão, é bem bacana. O carro tem várias animações, digamos assim, isso aqui é personalizável, você consegue inclusive trocar o barulho da animação. Olha só, engato drive, ó, soltar esse estacionamento aqui, ó. Ele faz, agora acho que não vai fazer porque eu tô sem cinto de segurança, né? Mas ele faz sempre umas animações assim quando você engata o câmbio, quando você liga, é muito legal, o carro é muito intuitivo. Tem regulagem da coluna de direção com profundidade e ajuste de altura também. Aqui na haste de seta a gente tem o acendimento dos faróis automático, não tem automático, somente farol automático. Farol de neblina dianteiro e traseiro, tá? O neblina traseiro inclusive ele fica no meio do para-choque lá atrás. Aqui a gente tem a haste do controle do ACC. Então ele conta com piloto automático adaptativo, com regulagem de distância também, você consegue mexendo tudo por aqui. E aqui a regulagem dos limpadores do carro com os intermitentes variáveis, também tem função automática, limpador traseiro, enfim. E pessoal, o painel de instrumentos do Haval H6 parece um tablet aqui na multimídia, mas é um painel de muita boa qualidade inclusive. Ele sempre vai ficar nessa tela aqui, você só consegue alterar essa parte, como eu te falei. Então ele sempre vai te mostrar aqui a parte do freio de estacionamento. Se ele tiver no modo elétrico, vai te mostrar aqui uma luzinha EV. Ali embaixo nós temos a autonomia total do veículo, com velocidade, aviso de placas também aqui, para ele te mostrar qual que é a velocidade da via, hora, posição do câmbio, enfim. E aqui nessa função, olha só, inclusive ele entrou no modo EV agora, ele desligou o motor e acendeu essa luzinha aqui. Aqui a gente tem a produção de energia. Quando você está andando com o carro e isso aqui tiver 10%, 5%, 20%, ele está gastando da produção de energia da bateria para justamente fazer o carro andar. Negativo, você está regenerando aqui então energia, tá? Também tem o RPM embaixo. Para baixo aqui,
A gente tem as informações desde o início, no caso hoje de manhã até agora eu rodei 32,8 km, com 29 km de velocidade média, 1 hora e 8 de trajeto, com média de 16,8 km por litro. O carro é muito econômico mesmo. Aqui a gente tem informações após redefinir, basicamente a mesma coisa. Pressão dos pneus, aqui abaixo a temperatura do líquido de arrefecimento com o odômetro total do veículo, aqui uma indicação de economia com consumo instantâneo para você também, e como é que está o ciclo de energia, se ele está utilizando motor elétrico, está utilizando bateria, motor a combustão, enfim, ele te mostra por aqui. O painel é basicamente isso, e claramente você também tem as funções de modo diurno ou noturno, e aqui no centro também quando você está andando ele vai te mostrando os carros ao redor, se é uma moto, um caminhão, as faixas, é bem intuitivo. Aqui abaixo a gente tem para você desligar o controle de tração dele, controle de declive, ele sempre desce em 7, 8 por hora, mas você também consegue programar para mais rápido do que isso. Regulagem de altura do faixa dos faróis e abertura então do porta-malas com porta-carteiras ali embaixo. E agora a gente chega na central multimídia do Rava H6, uma multimídia bem legal, mas infelizmente um dos calcanhares de Aquiles do carro para mim está aqui, eu vou te mostrar. Eu sou um cara que eu gosto de ter um botão físico para você aumentar ou diminuir o volume da mídia. E aonde você consegue aumentar e diminuir o volume da central multimídia é ou por aqui, no volante, mais e menos, ou você tem que abaixar isso daqui e regular o volume por aqui. Me incomoda porque quando você está na aba do CarPlay, você não consegue mexer. Você tem que sair do CarPlay, abaixar essa tela e vir aqui mexer caso você esteja no carona, por exemplo, ou, logicamente, pedir para o motorista regular. Então isso é um fato que me incomodou um pouco. Essa abinha lateral aqui também, que inclusive quando você puxa para o lado, ela tem aqui as mensagens, tá? Também te mostra a previsão aqui do local, enfim. Essa aba, ela não fica presente no CarPlay. O CarPlay toma a tela inteira. E isso aqui que é um atalho para ar-condicionado, por exemplo, você não tem. Você só tem esse botão aqui que você tem que ligar e desligar para ele aparecer essa tela aqui basicamente, tá? Já que a gente está falando do ar-condicionado, ele tem 7 velocidades, o ar é muito bom, gela bastante. E ele também tem ventilação dos bancos, tanto do motorista quanto do carona. Isso aqui é ótimo, para o calor que faz no Brasil é muito bom. Também tem algumas regulagens de sistema de qualidade do ar, também tem o ionizador do ar-condicionado, né, para fazer sempre a pureza do ar justamente. Dá para você sincronizar as duas temperaturas aqui também, as regulagens, modo automático e tudo mais. E no demais, aconteceu comigo 3 vezes, mas depois não aconteceu mais. Da multimídia, você está no CarPlay, ela começa a travar a música e de repente a tela fica preta e volta para essa tela aqui. Claro que isso pode ser um problema do CarPlay, pode ser um problema de atualização do celular, mas estou passando aqui então para vocês. No demais, a mídia é muito boa, muito rápida, tem muita configuração, tem um atalho bacana também. Quando você está, por exemplo, nesse menu ou está lá no CarPlay e você quer voltar para aquela parte de configurações, só você pegar os seus 5 dedos e fazer assim, ó, que ele volta para cá. É bem bacana isso aqui. E aqui a gente entra em algumas funções interessantes, como função de telefone, né? Ele mostrar aqui para você fazer uma ligação, os seus contatos, quando tiver pareado o celular, enfim. Deixa eu voltar aqui, aliás. E aqui a gente tem assistente de consumo de energia, então basicamente algumas informações que ele te mostra no painel, ele te mostra aqui, com o fluxo de energia, a tendência de consumo com um gráfico, então ele te mostra aqui, ó, quanto você regenerou, usou de combustível, usou de energia, enfim, nos últimos 10 km, 7 dias, 30 dias, enfim. Dicas de condução, bem bacana, tanto de condução quanto de manutenção também. Aqui a gente tem a aba de configurações. Esse carro ele tem o Wi-Fi nativo dele. Para você fazer funcionar, você tem que desligar o WLAN aqui e ligar esse hotspot e conectar aqui então na senha própria do carro, que ele funciona como um roteador móvel, digamos assim, como um modem móvel, aliás, de internet. O próprio carro tem internet para você, tá? Aqui também as regulagens de sistema de som, tudo mais, regulagem da tela com brilho, enfim, você também consegue configurar o modo de exibição aqui do carro, as pressões ali de configurações de unidades métricas, tá? E aqui a gente entra numa função interessante que é as configurações do veículo. Aqui a gente tem muita coisa para falar. A primeira função muito interessante que ele tem é o modo alagamento. O que ele vai fazer? Ele vai ativar os dois motores, tanto o elétrico quanto a combustão, porque é o seguinte, quando você passa num determinado ponto de alagamento, onde o carro respira água e acontece o caos hidráulico, é quando você basicamente solta o acelerador ou muitas vezes vai trocar de marcha, que não pode trocar de marcha passando no cruzamento. Então o que ele faz? Ele ativa os dois motores para o motor elétrico sempre ficar funcionando e não deixar o motor sugar água, digamos assim. Então ele não dá aquele respiro, ele não para de acelerar, digamos assim, o motor, ele sempre fica, né, mantendo uma aceleração constante para você passar pelo alagamento. Muito bacana para regiões onde enfrentam bastante essa situação com frequência, como São Paulo, por exemplo. O DST, que é o assistente de torque dinâmico e direção, você pode ativar por aqui também, tá? Isso aqui inclusive é personalizável, mas ele basicamente não endurece a direção, ele deixa a direção mais precisa para você e é bem gostoso para quem quer fazer uma tocada mais esportiva. Ele deixa a direção bem direta, com um pezinho um pouco a mais também, é muito bacana.
e aqui também, propriamente dito, você consegue regular a assistência de direção, deixar a direção mais confortável ou mais esportiva, né, um pouquinho mais dura. Você não sente tanto assim com o carro parado, é mais andando mesmo, ou com o modo normal. Configurações da parte interior, esse carro tem head-up display, não sei se vocês conseguem ver lá, vamos dar um zoom aqui, vamos lá, ah lá, tem um head-up display lá na frente, onde você consegue trocar a cor dele, de azul para branco, aí ele te mostra a velocidade da via, informações de GPS também, tá? E também te mostra a questão do assistente de permanência em faixas que esse carro tem, junto com o sensor de ponto cego. Projeção em azul, você também consegue regular ele por aqui. Ativo o desativo carregamento sem fio, se você não estiver usando isso aqui, pode virar um porta-objetos, tá? Aqui parte de configurações de iluminação do carro, aqui parte de configurações de travamento das portas, regulagem dos espelhos, limpadores, enfim, iluminação com o Follow Me Home, luz de cortesia e tudo mais, aquele aviso na chave para você encontrar ele, por exemplo, pode colocar com buzina ou só com aviso luminoso. Aqui a gente tem os modos de condução, como eu te falei, modo Eco, esportivo, normal e modo neve também. Memória do modo de condução você consegue ativar, e aqui a gente tem o nível de regeneração de energia. Conforme você está andando com o carro e você solta o acelerador, ele começa a frear sozinho, digamos assim, para regenerar energia para a bateria do carro. Você consegue regular se você quer que ele regenere mais ou menos e consequentemente freie mais ou freie menos para você durante uma condução. Eu gosto de deixar no alto porque ele sempre vai regenerando energia para você, descendo esse morro aqui, por exemplo, nossa, ele regenera bastante energia, já ajuda muito. E mesmo ele sendo um carro híbrido que não é plug-in, ele também tem o modo One Pedal. Então o que acontece? Esse modo de regeneração é como se ele fosse ainda mais forte. Você só trabalha com o pedal do acelerador. Então você está acelerando o carro, certo? Quando você começa a desacelerar, ele já vai freando sozinho para você. Senão precisa soltar o acelerador, digamos assim. Então você vai trabalhando basicamente com um pedal só. Claramente o freio está sempre disponível, você consegue pisar, mas o carro basicamente sempre vai freando quando você vai soltando o acelerador. Uma função que tem quem gosta e quem não gosta, e eu particularmente falando não gosto tanto. Modo reboque, você consegue deixar o carro no neutro e travar ele, por exemplo, né, para colocar numa lavagem daquela de esteira, ou para ser puxado aqui então por um reboque, por exemplo, porque se você for puxar o carro com um câmbio no P, existe uma trava dentro do câmbio que pode acabar quebrando ele. Então quando você ativa essa função, você pode deixar no neutro aí tranquilo. Modo alagamento que eu já te expliquei, o DST, alerta de fadiga, que também é regulagem de assistência de faixa, né? Aqui também é regulagem de assistência de direção, e aqui a gente tem algumas funções para você ativar o assistente de estacionamento frontal. Ele também tem aquele freio de emergência, então você está dando ré, por exemplo, não está vindo que está passando um carro no sentido cruzado, ele freia sozinho para você. Uma função muito bacana que ele tem, você está andando, por exemplo, na pista da direita, numa rodovia, e está vindo um carro atrás de você muito rápido. O Raval identifica que está vindo esse carro muito rápido, que pode ser que não esteja te vendo, e automaticamente liga o alerta para você bem rápido aqui, para identificar o carro de trás que, opa, a gente está aqui, você está vendo? O carro passou, ele desliga o alerta sozinho, ou quando ele reduz a velocidade. Isso aconteceu 2 vezes com 2 motocicletas, comigo testando o carro, e ajudou demais, é muito legal. Consegue ativar informações de câmera 360, enfim. E aqui a gente tem a regulagem, né, das tecnologias. Com detecção de pedestres, ele freia, inclusive detecção de colisão, você consegue colocar para ele frear ou não frear, detecção de cruzamentos, sensibilidade do alerta de colisão. Cara, tem muita coisa para você configurar por aqui. O assistente de faixa, o tipo de alerta que você quer. Também tem um alerta de sinais de trânsito, né? Inclusive ele sempre vai te avisando quando troca a velocidade da via ali no painel. Enfim, é uma multimídia extremamente completa, tá? Você também consegue baixar o aplicativo no celular para configurar várias funções aqui do carro, é muito legal. Aqui a gente tem as luzes cerejeiro condicionado, botão de partida de start-stop. Infelizmente, uma coisa que falta para mim nesse carro são mais botões físicos, né? A gente tem os botões de ar-condicionado, liga e desliga, ar-condicionado em si, desliga o bastidor dianteiro e traseiro, pisca-alerta, ativa a câmera 360 do carro e desliga a multimídia. Podia ter um botão do volume, talvez um controle, né, para você ligar e desligar o sensor de faixa de algo mais perto, né? Mas enfim. Falando na câmera 360, é uma câmera muito boa, a qualidade é sensacional, e ele tem 2 funções interessantes. O Park Assist, que é um Park Assist 100% autônomo. Se achou a vaga, pode soltar o freio e o câmbio, que ele faz tudo sozinho. Ele acelera, freia, troca a marcha, vira o volante, faz tudo sozinho para entrar na vaga. E o auto reverso é o seguinte: essa rua aqui que eu tô uma rua sem saída, vamos supor que eu vim até aqui e não tem como eu virar a volta. Eu aperto esse botão, ele volta os últimos 50 metros, ele faz exatamente o caminho que você passou nos últimos 50 metros para você conseguir voltar, por exemplo. É muito bacana. Às vezes está numa manobra de shopping, né, que não consegue fazer, você aperta esse botão que ele faz sozinho para você.
Aqui a configuração das câmeras, com a câmera 3D também, caso você queira, né? Tem quem goste da câmera com visão 3D, as linhas guias, transparência também aqui você consegue mexer, vista auxiliar, isso aqui é muito legal. Você tem a vista dos pneus traseiros e também os dianteiros, tá? Você consegue trocar aqui, ó, deixa eu trocar aqui para vocês, é o botão aqui, ó. Olha lá, ele trocou, então aqui eu consigo ver certinho como é que tá o pneu aqui numa guia de uma calçada, por exemplo, ajuda muito para quem gosta aí de encostar o carro bem próximo da guia para evitar de ralar a roda, por exemplo, né? A alerta de objetos também ele consegue te mostrar por aqui, enfim, a câmera é bem completa. Aqui abaixo nós temos o carregador de celular por indução, transmissão do carro é uma transmissão giratória, então a gente tem aqui, ó, engatou drive, neutro e a ré também aqui, o parking basta você vir aqui e apertar esse botão que ele já aciona. Também tem freio de estacionamento eletrônico com auto hold, apertou aqui a gente tem esse porta-objetos, né, que quando você puxa aqui então para cima também tem esses dois porta-copos. O apoio de braço do carro é bem grande, tá? Tem bastante espaço aqui. E aqui embaixo também tem um segundo andar, né, um subsolo, digamos assim, que você consegue guardar bastante coisa. São duas tomadas USB, uma desse lado aqui e outra aqui, junto com uma tomada 12 volts, e o espaço é bem grande. E falando sobre o acabamento do Haval, material soft touch por toda a parte aqui do painel. Aqui atrás ele vai virar plástico duro, mas aqui, ó, nessa parte inteira do painel, aqui também tem um material macio, é muito bom. Aqui no porta-luvas do carro o espaço é bem grande também. Nós temos o retrovisor eletrocrômico, aqui a iluminação dele é em LED para você. Olha só que legal, parece um avião, ó. Você apertou aqui, ó, ele tem o botãozinho do SOS, botãozinho de uma central, tipo um Star da Chevrolet, que você consegue entrar em contato com o pessoal para reservar um restaurante ou pedir uma ajuda no SOS caso ocorra um acidente, enfim. Aqui nós temos o porta-óculos do carro. Aqui no parasol a gente também tem o porta-documentos, tampão, luz e espelhinho. E aqui para o carona basicamente a mesma coisa. Lembrando que ele tem alça de teto para todos os ocupantes, menos aqui para o motorista. Uma outra curiosidade bacana é que quando você aperta nesse botãozinho aqui, ó, ele também vira um porta-sacolas escondido para você, que você consegue pendurar aqui até no máximo 3 kg com uma sacola, uma bolsa, enfim. E pessoal, então basicamente essa daqui foi a avaliação do GWM Haval H6 na versão HEV, que é a versão de acesso. Lembrando que hoje esse carro custa 216 mil reais, mas não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Ele foi lançado por aproximadamente 209, mas subiu para agora 216 mil reais. É um carro que me surpreendeu demais. Falando agora de um olhar, né, de um ponto de vista mercadológico, de um ponto de vista jornalístico também, um carro muito bom, me surpreendeu demais, tanto em economia, tecnologia. Claramente nenhum carro é perfeito, então ele tem os seus pontos negativos também, como a multimídia que eu te falei, o leitor de faixas, eu achei ele extremamente sensível. Então você está andando na cidade, às vezes o carro ele apita, às vezes sem ter necessidade, né, como se você estivesse invadindo a pista, mas é algo tudo que você consegue relevar, digamos assim. Consegue desligar o leitor de faixas. Aqui na questão da mídia, claramente tem gente que se incomoda, tem gente que não. Então, de modo geral, num contexto, o carro é excepcional, muito bom mesmo. Eu não sei de onde que você está vendo esse vídeo, mas aqui na região é um carro que roda bastante já. Então, quero saber a tua opinião, o que tu achou do carro, coloca pra gente aqui embaixo nos comentários. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, a gente faz vídeo dos mais variados tipos de veículos, desde carros, caminhões, SUVs, utilitários, enfim. E também siga a gente lá no Instagram, é @curiosidade automotiva, lá a gente posta todas as notícias, comparativos, novidades, tudo do mercado dos carros e caminhões lá pra vocês, tá certo? Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!